Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e começa agora o nosso Saúde e Bem-Estar, que hoje vai falar sobre compulsão alimentar. Compulsão alimentar, pessoal, atinge 5% da população mundial. 60% das pessoas que manifestam o distúrbio são mulheres, isso de acordo com dados publicados pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Os distúrbios ligados à alimentação causam danos ao organismo e também à saúde mental, inclusive. Por isso, hoje no nosso Saúde e Bem-Estar, você vai conferir conosco. O médico coordenador da Clínica Cirúrgica e do setor de transplantes do Hospital Mater Dei, Dr. Marcos Eduardo, responde muitas perguntas sobre o assunto. O quadro Mito ou Verdade rebate os tabus relacionados aos distúrbios alimentares. Você sabe o que é compulsão alimentar? Pessoas que comem sem parar o tempo todo, têm fome o tempo todo. Impacto na saúde, né? Muito, né? Eu até acho que eu tenho isso, né? Você comer, às vezes já tá cheio e mesmo assim continua comendo, né? E aí o sobrepeso vem, não tem jeito. Evitar de comer besteira, entendeu? Até porque por causa do problema da Covid agora, né? Tem que ter alimentação em dia, né? A saúde 100%, né? Imagine você que muitas pessoas desenvolvem distúrbios que tornam a relação com a alimentação algo doloroso, não uma forma prazerosa e orgânica como deve ser. Um estudo recente, publicado por uma revista muito importante, revela um pico de hospitalizações por transtornos alimentares na adolescência, isso nos últimos meses. Essa é uma questão que merece um alerta para a sociedade. Aqui no estúdio a gente vai falar sobre isso, um médico que é coordenador da Clínica Cirúrgica e do setor de transplantes do Mater Dei, aqui de Belo Horizonte, e também diretor do Centro de Excelência em Cirurgia Bariátrica Robótica, integrante da querida Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Dr. Marcos Eduardo. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muito obrigado. Doutor, quando a gente fala de distúrbios alimentares, do que a gente está falando quando a gente entra nessa seara? Bem, nessa seara você tem desde os excessos, né, das pessoas que têm compulsão alimentar, né, e dos pacientes que são o contrário, que têm bulimias, ou que têm anorexia nervosa. Que não come. Que não come ou que come e vomita, né, ou que come e toma muito laxante para mandar essa comida embora. No fundo, são a mesma coisa, são o mesmo tipo de distúrbio, tá? De formas diferentes. Tá? São pessoas que estão com algum sofrimento por trás, esse sofrimento vai ter uma resposta, um alívio com o quê? Com alimentação excessiva, e aí vem a culpa, então ele vomita, ou ele não quer comer de jeito nenhum porque ele tem medo de alterar a imagem. São distúrbios, no fundo, todos muito associados. Quando a gente fala desse paciente que entra no consultório do senhor, um cirurgião bariátrico, com larga experiência no assunto, a gente fala da necessidade do médico ali, naqueles primeiros contatos, identificar os traços desse tipo de transtorno, né, doutor? É muito interessante porque você vai ter fases da vida de qualquer pessoa e nas fases da vida do nosso paciente. Aquele paciente que te procura no consultório, na grande maioria das vezes, já passou muitas vezes a fase compulsão aguda que a gente fala, em que ele ainda está comendo muito. Ele, na maioria das vezes, quando chega ao consultório, ele já está na fase que ele aceitou que ele está obeso, ele aceitou que não consegue fazer aquele tratamento. Na grande maioria das vezes, ele já fez um tratamento clínico, ele já procurou uma terapia e ele está vendo que ele precisa de uma coisa a mais, um estímulo a mais para ele conseguir um resultado. Tá? Lógico que a cirurgia é um procedimento feito num processo em que esse paciente que vai operar, ele vai voltar ao terapeuta, ele vai voltar ao psiquiatra, ele vai passar no endocrinologista, ele vai fazer uma avaliação com o nutricionista, em que a gente tende, nesse período que geralmente varia de 2, 3 a 6 meses, encaixar esse paciente
num tratamento cirúrgico, dele aceitar a cirurgia e aceitar as demandas que vão exigir dele no pós-operatório. E a relação com a comida é trabalhada a todo momento nesse processo, a relação que ele tem. A gente fala muito aqui no nosso programa dessa relação distorcida, que ela não é por fome, ela é por necessidades emocionais, né? Aquele comer emocional. O médico, ele a todo tempo traça essa linha de conduta com o paciente? É importante que você procure entender o que a alimentação é importante para ele. Tá? Se é uma alimentação que a gente pode dividir, assim, aquela pessoa que come toda hora do dia, que a gente chama de beliscador ou binge eaters, se é aquela pessoa que tem compulsão alimentar, que ela começa a comer e não consegue parar de comer, tá? Ou se é só uma pessoa que já passou por essas fases, mas ele está tão obeso que ele não gasta energia suficiente, que ele come um tanto que mantém ele naquele peso inadequado que a gente fala. Então você tem que conversar muito com essas fases e fazê-lo entender, principalmente, que a cirurgia não vai tirar o prazer de comer. Tá? Ele vai ter um prazer, agora vai ser um pouco diferente do prazer que ele tem no passado, claro que vai ser. Ele está ali para uma mudança. Aquele paciente que chega no consultório e diz, olha, eu quero operar, doutor, mas eu não quero mudar nada, eu quero continuar comendo muito, tomando cerveja, eu não quero fazer atividade física nenhuma, eu falo assim, você quer a mágica, né? Então a mágica a gente não oferece. Muita gente faz regime para poder comer de tudo, né? Fiz regime para poder comer de tudo. Isso, infelizmente, não existe, né, doutor? Agora, como é que é a percepção do paciente com relação a esses comportamentos alterados? Eu vi o relato uma vez de uma pessoa recém-operada, ela dizia o seguinte, que ela via uma travessa de pastel, assim, ela não via uma travessa, um pastel, unidade, como a gente normalmente vê. Via a possibilidade de comer aquela travessa toda. É algo que passa normalmente na cabeça de uma pessoa que tem uma relação alterada com a comida. Mas essa percepção é sempre notada? Essa individualidade, assim, ele consegue notar? Eu acho muito importante você explicar bem que esses momentos vão existir. Tá? Desses anos, né, eu faço cirurgia bariátrica há mais de 25 anos. Né? Então, a gente percebeu que os pacientes, eles têm essa coisa. Uma das vezes que eu estava fazendo um almoço lá em casa e tinham 2 ex-pacientes lá, e eu estava brincando com esse paciente, olha, você comeu igual eu como. Ele falou assim, eu comi igual você come, só que você está sobrando aquela comida na mesa. Antigamente não deixava sobrar. Eu olho para aquilo e falo, olha, se eu não tivesse operado, eu teria uma fome gigantesca, eu comeria o prato todo. Então, assim, você tem que avisar que essas mudanças vão ocorrer, que ele tem que aceitar isso, que ele vai comer um prato e vai ficar satisfeito. Eu costumo citar de exemplo que ele vai no restaurante, normalmente a pessoa come muito, come entrada, tira-gosto, entrada, prato principal e sobremesa. Bem, se ele for comer a entrada, ele vai comer a entrada e a sobremesa. Se ele for comer o prato principal, é só o prato principal. Então, essa mudança vai existir. Então, a gente pede que essa mudança exista com qualidade. Então, a mudança dos sabores também são coisas muito importantes. A pessoa fala assim, eu nunca gostei de nada diferente de arroz, feijão e macarrão. Não, você vai gostar. Existe essa possibilidade. Talvez não tenha tido chance, né? Não tinha tido chance e tem até vergonha de aceitar que pode ter um novo. Sim. Então, a cirurgia ela serve como um gatilho para o paciente que está preparado para testar novas mudanças de hábito, que são novas mudanças tanto de hábito alimentar como hábito comportamental, que vão desde atividade física, maior movimentação, hábitos de, muitas vezes, mudança do emprego que está altamente satisfatório, isso tudo ocorre. Você tem que participar. E aí a cirurgia não é um ato único, é o ato da cirurgia, do controle com os outros profissionais e também o controle periódico com o médico, com o cirurgião que operou, que tem que ficar responsável por esse paciente. Um gestor, né? Quase um pai, um tutor, né? A palavra que eu acho mais correta é tutor. Tutor. E eu ainda costumo falar uma coisa que algumas pessoas acham estranha, mas é real. O médico ele deve ser mais culto. E ele, como mais culto, ele tem que demonstrar outras coisas que os pacientes não estão enxergando. Doutor, quando a gente fala, né, de sinais de transtorno alimentar,
Da visão que o senhor tem de consultório, quais são os sinais que começam a aparecer quando esses distúrbios ligados à alimentação ficam preponderantes? Bem, na vida do paciente, né, o que você começa a ver é que ele, se ele vai numa festa, ele fica, doutor, eu vou numa festa, eu fico lá rodando a mesa, que tem a comida o tempo todo. Ou se ele está em casa no almoço, foi o que eu te falei, ele come o prato dele, mas ele deixa todo mundo comer e come o resto da comida. Tá? Então ele começa, ele sabe quando isso começou. E geralmente esses distúrbios... E tem noção? Tem noção? Tem, e os mais trabalhados que já passaram por terapia sabem qual foi o gatilho da vida que levou ele a começar a comer muito. Tanto que é muito comum, você pergunta para o paciente, tem quantos anos você vem ganhando peso, você perdeu o controle? Ah, doutor, tem 5 anos, tem 10 anos. Interessante esses gatilhos, né? Mudança de emprego, mudança de estado civil. Mudança, né? De emprego, de estado civil, de cidade. Mudança de cidade. Tá? Perdas, né? As perdas são muito importantes, muitas vezes ele perde um filho, perde uma esposa, muitas vezes ele perde um amigo, que todo mundo não está pensando nisso. Se a gente coloca o episódio Covid-19 nesse universo, a gente vai ter pano para manga. Aí você tem duas coisas que é pior, não só a doença como um tal, das perdas da doença, mas o medo de sair à rua, tá? Que talvez seja um pouco irreal. Ninguém pega Covid andando ao ar livre, sozinho. Então, eu falo assim, você pega Covid quando você está com um monte de gente aglomerado. Então, eu falo, os pacientes, e vários pacientes ganharam peso nesse período de Covid agora. Por inatividade. E aí, o que eu peço? Eu falo assim, olha, sai de casa, se você é casado, sai com sua esposa para caminhar. Tá? Caminha os dois sozinhos num parque, porque isso é ar livre. O vírus não fica replicando no ar livre. O vírus é transmitido de pessoa a pessoa. E aqui deixar uma coisa interessante, eu sou vacinado, tem 3 vacinas, então a gente não tem risco, apesar de estar com 1,5 metro de distância, que também 1,5 metro o vírus não pula assim muito, né? Nós somos vacinados, por isso que a gente está sem máscara. Exatamente, deixar isso claro. Aliás, todos os convidados aqui também seguem as questões sanitárias, os aparelhos e tudo mais são completamente tratados para isso. Agora, doutor, voltando a falar da questão dos gatilhos, né? O meu querido doutor Alfredo Halper dizia o seguinte, que existe a questão do obeso ser tratado como um sem vergonha. Ele olha para a vida dele e fala, puxa vida, eu não consigo mudar essa situação aqui de obesidade e tem uma dificuldade imensa nisso tudo, e isso vai fazendo um círculo girar eternamente com relação a isso, que vai virar, talvez, também outro gatilho para a compulsão. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a obesidade é uma doença crônica, difícil e progressiva. Tá? Se você pegar hoje a sociedade brasileira, 30% da população brasileira é obesa, grau 1. E mais da metade acima do peso. Então, não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, né, as pessoas não chegavam no peso que estão chegando, no mundo inteiro. Aí a gente fala o seguinte, a vida mudou muito. Dos anos 50, 60 para cá, principalmente na população americana, ela vem engordando. E na nossa população brasileira, ela vem engordando depois dos anos 80 para 90. Por quê? Porque os meios de transporte mudaram muito. Tá? Você está numa televisão, você está sentado, você não levanta nem para trocar o canal da televisão, você não levanta mais para atender um telefone, que antigamente, eu sou do interior, tinha um telefone em casa que você tinha que levantar para atender. Você ia assistir televisão, você tinha uma na casa e todo mundo mudava o canal quando queria. Vidro do carro, manivela. Uma coisa interessante, um ano atrás, nós fomos uma viagem no Rio de Janeiro com os filhos e nós pegamos um táxi que tinha um vidro de manivela. Meus filhos perguntaram assim, olha, o que é isso? Eu falei, manivela, manivela de vidro. Então, o mundo mudou. E aí, a pessoa não gasta energia, tá? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que a quantidade de alimentos calóricos, supercalóricos, estão muito mais fáceis de serem adquiridos. Voltando ao que eu falei do passado, quando eu era uma criança no interior, eu tinha direito a tomar um refrigerante no fim de semana, tá? Meu pai me dava um dinheiro, eu ia no bar, no Seu Ari, lá, e comprava uma Coca-Cola, um Mate Coro, Itabira. Itabira.
E a gente tinha diamante negro e lacta, só, né? Também a gente ganhava um dia ou outro para comer. Hoje em dia, essa exuberância de alimentação extremamente calórica na mão de todo mundo. Então, assim, o desejo fica estimulado o tempo inteiro. E aí, quando chega estabelecidamente a obesidade, vem essa sensação de impotência com relação a essa mudança, né? A gente está falando também de estilo de vida, de valores que precisam ser reconsiderados, né, na nossa sociedade hiperconectada também, mas sozinho é difícil, né, de lidar com isso. Sozinho é muito difícil e tem condições de trabalho, muitas vezes, que colaboram muito com essa dificuldade de perder peso. Eu tenho, né, alguns pacientes da minha clientela que trabalham com uma empresa que ele pega um ônibus 1h30 para ir e voltar ao trabalho todo dia. 1h30 dentro do ônibus, o que ele vai fazer? Ele vai comer, né? Ele pode, no máximo, ouvir uma música, ler não consegue muito, porque o ônibus trepida, né? Então, isso, as pessoas estão sendo obrigadas a, naquele momento que ela não tem nada a fazer, come. Tá, mas a geladeira de casa tem que emagrecer junto, né? A família tem que entender isso, né? Quando a gente fala de obesidade, doutor, a gente já está necessariamente falando de um transtorno? Eu acho que na hora que chega, não obesidade simples, que a população toda tem, mas ela vai adquirindo os transtornos, né, com o passar do tempo e são agravadas, pelo que você falou, pela incapacidade de dar uma resposta. A pessoa vai ficando mais obesa, fica mais insatisfeita, aí o peso aumenta e cada vez fica mais difícil. Uma pessoa que precisa perder 5, 8 quilos, 10 no máximo, com tratamento clínico e mudanças de hábito, é fácil. Pega uma pessoa que precisa perder 40, 50 quilos, 60, 80, isso é impossível. E aí esse desânimo é a porta de entrada para questões ligadas a esses transtornos, né? Principalmente se a gente está falando em compulsão, a compulsão ela vem cobrir um prazer, né? Se a pessoa, então, ela está lá, triste, insatisfeita, está alimentando, e o prazer oral é um prazer que persiste. Então, ela tem uma compulsão por prazer, que no caso é o prazer da alimentação. E como é que fecha essa roda quando a gente adiciona aí a culpa que vem depois desse ataque à comida? A roda fecha com muita depressão, né? Geralmente são pacientes extremamente deprimidos e que vão tendo uma vida social cada vez pior, uma vida familiar pior, por causa dessa roda que fica aí sem parar. Sim, porque aí ele fica deprimido, acaba comendo mais até para descontar essa culpa, né, doutor? Vai girando, vai né? girando. E vai girando. E o transtorno alimentar noturno, é o assalto à geladeira? Aí você tem uma coisa muito clara, né? Você tem dois motivos. Primeiro, aquela pessoa que fica sem comer o dia inteiro, tá? E aí ela vai elevando os níveis dela de insulina, que dá fome. Aí ela chega na hora que ela pode comer, ela está com muita insulina, com muita vontade de comer no organismo. E ela começa a comer. É grelina? Tem a grelina e tem mesmo a insulina, que é o hormônio ligado à glicose e tudo. Isso vai aumentando. Se você não gasta isso, vai aumentando. A grelina também vai aumentando. Sim. E a pessoa aí começa a atacar a geladeira ou comer o que for. E também você tem nesse outro problema, que é a pessoa que come à noite, muitas vezes ele volta para casa à noite, tá? E ele comer na cozinha, comer no sofá da sala, muitas vezes é uma forma dele escapar daquele momento de uma conversa que ele precisa ter e não quer ter. Ele precisa ter com ele mesmo, né? Com ele mesmo. E em várias circunstâncias existe aquela frase famosa, né, do eu mereço, né? Ah, não, eu trabalhei tanto, eu cheguei em casa, tá chovendo, tá fazendo sol, tá frio, tá calor demais, eu mereço. A gente merece mesmo, você tem razão em falar isso. Mas talvez a gente mereça coisa até melhor do que uma alimentação tão desregrada, né? É porque a gente não faz essa pergunta direito, né, doutor? Eu acredito assim, esse eu mereço existe, nós mesmos fazendo, eu faço isso de vez em quando, eu mereço, mas nem sempre é comer muito. Merece mesmo. É comer qualidade. Sim, a questão comer coisa com sabor. Ou eu mereço, né, chegar meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo, fazer uma caminhada na rua. Eu mereço me dar um momento de prazer comigo mesmo.
E tem uma outra coisa muito legal de você merecer enfrentar uma tentação, né? De você descobrir que você pode ser mais forte do que as suas tentações, né? Do que as suas melhores desculpas também, né? Você enfrentar um quindim, por exemplo, é muito mais saboroso do que degustar o quindim, né? Você venci o quindim, eu não comi, mas não pode comer mesmo não, aí tem que comemorar essa vitória, porque às vezes você, não vou, perdi para o quindim, pá, acabou o gosto, acabou o sabor, e aí fica, poxa, não venci um quindim, né? Isso existem estratégias que a gente cita para os pacientes, assim, olha, você não vai deixar nunca de comer um quindim, mas você tem que pensar o seguinte, olha, o que são os prêmios da vida? Então, eu gosto muito do quindim, eu vou comer o quindim no sábado. Sim. Porque ele foi meu prêmio de sobremesa de sábado. Tá? Agora, se você comer ele todo dia, ele também perde o gosto. Então, você tem que ensinar para o seu paciente que você tem vários gostos e que você não precisa perder todos os seus antigos, não, mas você precisa perder esses momentos compulsivos. Sim. Tem um amigo que o médico proibiu de comer comida mineira. Olha que triste. Ele operou do coração, mas o médico ficou meio chateado, assim, vendo a tristeza, e falou, não, você pode comer só em batizado. Só durante o batizado. Ele vive procurando batizado para ver se pode comer uma comidinha mineira. Mas faz sentido, né? Quando for um batizado, você come. Agora, e quando a pessoa se preocupa tanto com a alimentação saudável, que isso vira também um transtorno dessa saudabilidade, nossa, isso atrapalha muito a vida também, né? Porque a vida social praticamente acaba. São mudanças que estão ocorrendo na nossa sociedade, que são difíceis, né? Existe um grupo de pessoas que estão indo para a área de vegano, de só comer coisas saudáveis, de comida fit, que a gente fala, que muitas vezes pode atrapalhar a convivência dela, tá? Precisa ser trabalhada, precisa ser muito bem conversada, tá? Eu, na minha casa, eu tenho uma filha vegana, que a gente conversa, porque você vai no restaurante, a gente tem que escolher, olha, onde que nós vamos? O que você pode comer? Então, isso são conversas que tem que ter, mas são mudanças da sociedade. A gente também não pode fugir que a sociedade vá mudando progressivamente. Sim. Então, você tem que, no fundo, que eu falo assim, chegar em casa e conversar bem. Conversar com o seu parceiro, com o seu filho, falar, olha, o que nós vamos comer? Como é que vai ser nossa alimentação? A gente tem que preocupar com o futuro. Sim, mas com excesso de preocupação, isso acaba virando um problema também e até mesmo um transtorno? Sendo, a neurose é muito ruim, porque cria culpa. Então, se você chegar em casa todo dia e falar, minha filha está tomando Coca-Cola, minha filha está tomando Coca-Cola, quer dizer, é ruim para ela. Vai começar a tomar escondido. Né? Tomar escondido e toma mais rápido. E às vezes a gente faz coisas erradas na alimentação, escondidas da gente mesmo, né? A gente vive fazendo isso, trapaceando a gente mesmo, né? Assim, como eu falo, eu tenho muitos anos que eu trabalho na área, teve uma época que foi feito um trabalho, esse trabalho foi feito fora do Brasil, que a pessoa autorizou que fossem colocadas câmaras em todos os locais da casa. E a pessoa falava o que ela comia ou não para o entrevistador, fazia um relatório e tudo. E era impressionante a discrepância entre o que ela falava que comia e que comia. E na hora que revelava-se o filme, tudo, ela falou, não, mas eu não lembro, eu não tinha consciência disso, mas é a realidade. Exatamente. A gente lembra de um paciente há muito tempo atrás que ela operou, 10 dias depois ela começou a passar mal, chegou no consultório, eu perguntei muita coisa, você comeu? Não comi, só estou no caldinho, tal e coisa. Não teve jeito, teve que fazer uma endoscopia, né? E aí, fez a endoscopia, tinha um pedaço grande de carne agarrado no estômago, teve que tirar, correu tudo bem, e eu falei, mas como é que a senhora falou que não comeu? Eu disse, não, eu não comi não, doutor, mas você sabe, eu sou dono de um bar, eu estava fazendo lá um caldo, eu fui cheirar, ela deve ter entrado. Essa frase de ser mais forte que nossas melhores desculpas é o norte para a gente falar sobre isso, né, doutor? As nossas desculpas são ótimas, mas a gente tem que ser mais forte que elas, né? Caminhando pelo assunto dos distúrbios, outro assunto também que o senhor que está dentro do escopo de tratamento do senhor é a anorexia, né? Aí já é o outro extremo, né? A anorexia é uma coisa que a gente fala barra muito pesada. Tá? Anorexia nervosa, quando associa a bulimia também,
É muito difícil, a gente pega pessoas muito, muito desnutridas, geralmente o índice de massa corporal abaixo de 15 ou 17, mas mais abaixo de 15, são pessoas extremamente desnutridas, com grande propensão a doenças infecciosas, tá? Doenças infecciosas crônicas, requer um tratamento altamente, no início, invasivo, que também é uma coisa difícil, que muitas vezes você tem que passar uma sonda, você tem que fazer uma nutrição enteral, algumas vezes nutrição parenteral para a veia, porque ela não aceita qualquer coisa que ela coloca na boca, ela vomita imediatamente, tá? Então, anorexia, dessa forma, eu acho que é uma doença mais grave do que a obesidade, de mais difícil tratamento do que a obesidade, porque as recaídas são extremamente graves e está associada a um índice de suicídio muito alto. E o impacto das redes sociais, dessa beleza plena imposta, né, universalmente, já que o senhor está falando aí de idades aí de 15, 17 anos, idade de muito risco para essa exposição também, né? Eu acho que essa beleza plena é falsa, né? Acho que todo mundo sabe que a maioria das imagens que você vê lá maravilhosas são tudo Photoshop. Todo mundo retoca, todo mundo suprime. Você tem aplicativos que reduzem o peso, reduzem a forma corporal e a pessoa vai atrás de uma ideia dessa. Cria na cabeça, eu preciso ser igual àquela paciente, mas aquilo é uma coisa irreal. Exatamente. Esse padrão de beleza que acaba estimulando tudo isso. Porque a pessoa, um paciente com bulimia, olha para o espelho e enxerga o quê? Ele enxerga que ele está gordo. É um problema de distúrbio mesmo. Ele olha ali e ele fala assim, não, eu estou gordo, eu Mas a preciso pessoa está emagrecer. no hospital, não consegue comer nada, está completamente subnutrida, não tem ali pele e osso. A pessoa olha para o espelho e enxerga ela Muitas vezes obesa. ela enxerga que ela ainda está obesa. Não adianta explicar, não adianta falar. Não, isso falo, é um tratamento extremamente difícil. Muitas vezes hospitalar, né, doutor? Algumas vezes hospitalar, muitas vezes com nutrição intravenosa. Então, você interna o doente, ele fica 2 meses tomando alimento pela veia para depois voltar alimento oral para poder conseguir digerir. Porque à medida que ele fica muito tempo sem ingerir nada oral, a mucosa, né, a parte de dentro do estômago, do intestino, fica extremamente fina. A gente fala assim, fica careca. Praticamente não tem cabelo a mucosa do estômago e do intestino. Cabelo, claro que não é cabelo, né? Mas, então você precisa nutrir esse paciente para que ele volte a produzir a mucosa para depois voltar a conseguir receber um tipo muito leve de alimento para depois chegar ao alimento normal. Então, é uma fase difícil, uma fase com alto índice de infecções, tem que ser olhada muito mais cedo, tá? As famílias, isso é uma coisa muito mais importante, porque elas esquecem, isso é normal, ela está magrinha, ela é um modelo. Não, isso está errado. Mesmo no mundo da moda, isso vem sendo combatido muito, aquele modelo extremamente magro, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, elas fazem a bulimia para manter aquele corpo. Sim, porque os contratos exigem isso, né? Porque existe toda uma indústria por trás disso, fomentando esse modelo, né, doutor? Agora, no início aí, a gente falou, né, do tratamento com paciente também bariátrico, que vai fazer a cirurgia, importância do médico, do cirurgião, perceber as nuances ali, de uma alteração ligada a algum transtorno, né, alimentar, esse acompanhamento psicológico. Muito se fala da cirurgia bariátrica depois o paciente trocar a compulsão, até mesmo pelo álcool. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que isso pode ser tratado? Como é que isso é observado pelo seu ponto de vista? Olha, a primeira coisa que o médico ou o cirurgião que for tratar esse paciente, ele tem que conversar muito. Me preocupa muito, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, existe um mundo de alguns cirurgiões fazendo consulta online sem ver o paciente, marcando cirurgia sem ver o paciente. Quer dizer, não dá. Por mais que você pode usar um aplicativo, alguma tecnologia para facilitar o contato com o paciente, o contato pessoal é muito importante. E as coisas não podem ser rápidas demais. Você tem que dar um tempo para você conversar, ver qual é a realidade daquele paciente. Ele tem que passar por um psiquiatra, ele passa por um psicólogo, ele conversa e você sente
tantas vezes, aquele paciente vai sozinho no seu consultório, você fala, mas você não vai trazer ninguém? Você não vem com sua mãe? Pede ele para voltar. Se ele fala assim, mas eu não quero que venha ninguém, faça. Mas por quê? Tem alguma coisa. O que está acontecendo aí que tem você alguma coisa aí? Por trás. Então, o médico... Ele normalmente tem é o quê? Tem de tudo. Tem. Desde aquele paciente não quer falar que bebe muito, né? Que talvez seja o problema, de um paciente que muitas vezes já teve um problema de droga. Então, você tem que pedir assim, olha, por que sua família não pode participar? Né? Imagina assim, você vai ter a comida em casa. E é muito interessante, é importante a família participar, que minha segunda paciente que eu operei, né, em 96, ela contou para mim, essa paciente que eu sigo até hoje, depois eu operei os 2 filhos e agora, recentemente, eu operei o marido. Ela, quando chegou em casa, a primeira coisa que ela chegou, a geladeira estava lotada. Sorvetes, todos os tipos que ela gostava, um monte de coisas, que ela falou assim, olha, minha geladeira nunca foi tão cheia assim, eu não era tão rica assim, mas meu marido encheu a geladeira. Quer dizer, você tem que conversar para a família ajudar. Querendo ajudar e acabou atrapalhando, né? Eu acho que querendo transmitir um carinho, que era o que ela queria, mas que ele não entendeu a mensagem. Mas, doutor, existe o risco da troca de uma compulsão depois de uma cirurgia bariátrica? Existe, como existe um risco de troca de compulsão em qualquer momento da vida. Em qualquer momento da vida? Tá? É o que existe, acho que todo mundo tem que falar, da mesma forma que você falou sobre o problema da magreza excessiva, daquele modelo de beleza, existe um excesso de uso de álcool na nossa sociedade. E aí, se você pegar qualquer filme que você botar na televisão para ver, geralmente os atores, tá? Principalmente os filmes americanos, estão com uma garrafa de cerveja ou com uma garrafa de vinho todas as vezes que ele entra em casa. Isso vai estimulando a pessoa. Então, como era com cigarro no cinema. Como era com cigarro. O cigarro deixou de existir, né? Agora é o vinho ou a cerveja. E principalmente a população jovem. O happy hour que a gente fala. Isso não é tão normal, né? Mas tem gente que vai para o happy hour todo dia. Então, são coisas que a sociedade... Então, muitas vezes o doente vai operar de cirurgia bariátrica ou vai começar um tratamento para emagrecer clinicamente e ele já é alcoólatra. Só que na concepção dele, não, doutor, só 2 cervejinhas por dia. O que ele fala, não é 2. E outra coisa, se forem 2 a 3 por dia, é considerado alcoolismo. Sim. Aquela pessoa que precisa beber todo dia. Todo dia, né? E essa troca, depois da bariátrica, porque a restrição de comida sólida fica maior, então, nessa troca do líquido, acontece esse risco até mesmo de mais doce também, né? Isso acontece. Eu tive uma paciente que teve uma troca por compulsão por comprar. Ela não bebia, ela operou, ficou magra, bonita, mas ela não parava de comprar. A ponto do marido chegar lá no meu consultório e falar, doutor, eu preciso operá-la de novo, porque eu não estou aguentando pagar, a gente já está com um monte de dívida, ela não para de comprar. Real. Lógico que isso, você vai revertendo isso com muita terapia, mas aí o doente tem que aceitar que ele tem um problema. E na consulta, que o senhor falou que é tão importante, o cirurgião, que é como o tutor que o senhor disse, a relação da verdade precisa se impor, né, doutor? É preciso se abrir numa consulta com um médico, né? Eu acho que são 2 coisas. O paciente tem que se abrir com o médico e o médico se abrir com o doente, mostrando os limites que ele tem, tá? Como é que é uma vida normal. Porque muitas pessoas acham que o médico é um Deus. Ele não é um Deus. Ele é uma pessoa que está tentando fazer o melhor dele, mas ele tem que ser honesto, de entender essas fragilidades. Falível também. Todos nós temos os nossos problemas. Então, se você coloca para o doente, olha, eu já vi uma coisa dessa, eu tenho um problema na minha família, você entendeu que você consegue a pessoa associar que aquilo ali é o mundo real, que a cirurgia vai te ajudar no mundo real. Sim. Não no mundo fantasioso que você operou e resolveu. Mágica, né? Não existe. Um remédio mágico, né? Doutor, a gente vai fazer uma breve pausa aqui, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com um quadro famoso já aqui no nosso programa, que é o Mito e Verdade. Esse quadro é ótimo. Vamos tomar uma aguinha aqui e a gente volta na sequência. Até já.